A intenção da gente nesse trabalho era fazer uma oficina, mas por conta da pandemia, a gente resolveu montar esse vídeo para ser apresentado durante esse mês, que é em homenagem ao meio ambiente. Bem, começando, a gente vai apresentar aqui o material e algumas ferramentas que a gente precisa para montar esse trabalho. Esse trabalho é a horta vertical, naturalmente pendurada numa parede. Pois bem, o material para isso necessário, nesse caso, nesse modelo aqui, a gente usou um pallet, usou canos de esgoto de PVC de diâmetro de 10 centímetros e, naturalmente, com as suas abraçadeiras, para dar suporte. Aí, além disso, a gente tem essas cantoneiras para que a gente fixe o pallet na parede, A altura do pallet na parede depende de quem vai cuidar das plantas, certo? Além disso, a gente vai fazer do substrato, a gente vai usar o humus e vai usar areia, no caso, areia grossa. O interessante era que nós usássemos em 12 partes, 4 partes de humo, 3 partes de areia e 3 partes de terra preta. Como a gente não conseguiu a terra preta, a gente vai usar 10 partes, 5 partes de humus e 5 partes de areia lavada. A areia, ela não está muito seca, mas seria isso. Então, naturalmente, esse pallet aqui comporta 24 plantas. E a nossa intenção é semear 8 mudas de alface, 8 mudas de coentro e 8 mudas de cebolinha. Isso daria para, se a gente fizer um plantio contínuo, dá para a gente ter 2 pés, basicamente, por semana, de cada planta, certo? A gente também queria ter montado um com PET. Então a gente cortaria o PET e penduraria aqui na parede com cantoneiras lá em cima, não elas bem maior do que isso aqui, contanto que a gente afastasse da parede, elas ficariam penduradas com aquela cordazinha de nalho de varal. É outro modelo que a gente pode explorar também. Esse também é bastante prático, já que o senhor está usando muito pallet em vários trabalhos artesanais, certo? Então, basicamente, a nossa horta se resume a isso. Isso sairia em torno de menos com certeza, de R$100. Continuando o vídeo anterior, para que a gente não possa estar gastando com o substrato da horta vertical que a gente viu, a gente pode produzir o próprio substrato em casa, basicamente produzindo humus da matéria orgânica que a gente disponibiliza na cozinha e nos jardins. A composteira, por exemplo, quais são o material que você precisa? 3 baldes, que você pode encontrar na padaria, um kit de torneira de filtro, mas você também pode substituir pela torneira de jardim, a telinha de nalho que a gente vai usar, certo? Esses são basicamente o material. As ferramentas para a gente trabalhar, a gente vai ver que o ferro de soldar ou uma furadeira pode ajudar no que a gente vai mostrar ali.
mostrando como se monta a composteira, não é? A gente tem o balde 1 e aí no balde 1 a tampa fica inteira. A gente não faz o furo que a gente vai mostrar nas outras tampas. A gente apenas faz o furo nessa lateral superior e faz os furos na parte inferior, no fundo, para que possa passar o churume, a gente vai mostrar, e continue o processo de compostagem. No balde 2, a gente tem a tampa com esse furo grande, não é? A gente vai ver que com o ferro de soldar, a gente conseguiu fazer esse furo. Para que isso? Para que passe fácil o chorume que vem do balde 1. Ele também tem os furos nessa parte superior. E o fundo também tem os furos para que possa passar os chorumes para o balde 3. No balde 3, a gente tem esse kit de filtro, ou a torneira de jardim, nesse nosso caso. Tenham cuidado para quando for fazer esse furo e colocar a torneira ou o kit de filtro, não toque na superfície para ser mais fácil tirar o chorume que tem de dentro do balde. Esse balde ele é feito também na tampa, um furo grande, e para que não passe o material de compostagem, a gente bota essa tela de nalha, essa telinha de nalha. Agora vamos mostrar o processo da compostagem em si. O conceito dela é um processo biológico da reciclagem de matéria orgânica. Você trabalhando a compostagem doméstica, naturalmente que você vai pegar os restos de hortaliças da cozinha. Então, quais são os materiais que você usa? Você usa esses vegetais desde que eles não tenham sal nem tempero, não é? Então, e nem óleo também. Então, eles precisam, para você acelerar o processo, você pode triturar ou tentar rasgá-lo o mais que puder. Isso ajuda a acelerar o processo. Então, e o ideal é que você pegue uma quantidade de material de folhas secas, igual a mesma quantidade desse material aqui de restos de cozinha, certo? Então você pode pegar uma porção da folha seca com a porção dessa daqui e todos os dias ir colocando aqui no balde 1. Quando ele estiver cheio, você pega o balde 1, bota essa tampa aqui e, naturalmente, você vai continuar o processo no balde 2. Você vai continuar o processo no balde 2. E assim sucessivamente. Quanto tempo você leva durante esse processo? Bem, 15 dias aqui, do primeiro material que você botar, vão ser quebradas as moléculas, o material mais frágil, mais sensível. Com o decorrer do tempo, durante 60 dias, a temperatura é elevada, não é? Portanto, era interessante sempre acompanhar essa temperatura, e em torno de 60 graus, e revolver e ver como é que está a umidade também, nem muito úmido, nem muito seco, para que o processo continue legal. E depois
depois ele leva mais 60 dias para ocorrer a maturação. O que eu quero dizer com isso? Que quando esse processo tiver encerrado, né, tiver virado humus, ele não vai apresentar resto de folhas. Veja que esse daqui está com 70 dias, em torno de 70 dias, já tem algum material processado, já composto, mas mesmo assim ele não está totalmente encerrado porque ainda apresenta resto de folhas, ok? O que é que vai acontecer? Aqui está o chorume, que com 70 dias ele já começa a aparecer aqui no balde 3, certo? Em torno de 60, 70 dias. E você já pode, não é, chegar e com um copo você tirar o chorume, certo? Ou um outro vasilhame. Então, esse é o processo da compostagem. Quando ele tiver todo uniforme, sem apresentar resto de folhas, ele já pode ser inserido exatamente naquela horta vertical, junto com a terra preta e com a areia lavada, né, na proporção em 12 partes, de 3 partes de terra preta, 4 partes dessa compostagem e 3 partes de areia lavada, para você botar naquela horta vertical que a gente apresentou. A gente vendo esse processo de forma doméstica, a gente vai ver o quanto a gente contribui para o ambiente, o meio ambiente como um todo. Por exemplo, a gente pode utilizá-lo no jardim, a gente evita de botar no lixo e você cria um adubo que, quando você olha o raio-x de um lixo urbano, 50% basicamente é de material orgânico. Portanto, que o meio ambiente agradece que você tanto está transformando um material em adubo e fertilizando as nossas áreas, né, urbanas, né, deixando tudo muito mais verde. Eu quero agradecer pela oportunidade de participar desses 2 momentos no vídeo e dizer, né, do prazer de ter sido colaborador, participar do mês do meio ambiente, e dizer que qualquer dúvida que ficou aqui, já que o assunto é bastante extenso, vai ficar sempre alguma lacuna, procurar a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que a gente está à disposição de acrescentar mais informações, certo? Tem muito mais detalhes, se a gente for, fica muito extenso, e a gente só tem a agradecer pela essa participação.